Boa noite, muito boa noite. Estamos começando aqui a live com a autora do livro Memórias da Esquizofrenia, Samantha Larroyede. A gente vai convidá-la aqui para participar. Já deve estar entrando aqui. Só um minutinho. Oi, Sami. Olá, tudo bom, Giovana? Tudo certo, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Peço desculpa aqui Bom, pelo ambiente um pouco escuro, porque eu tô de mudança, aí eu tô sem minhas luzes, sem meu fundo arrumadinho, tá só a parede branca mesmo, mas estão aí. imagina, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. É um grande privilégio aqui poder saber um pouquinho mais e mostrar para todo mundo seu livro, né? Que eu sei, também sou autora, eu sei que não é fácil produzir um livro, né, Sami? Pois é, pior que é mesmo, tem muitos detalhes para acertar, né? É muito tenso, assim. Eu já tinha feito a primeira edição dele, né? Mas na primeira, assim, eu tive a ajuda do meu pai, né? Meu pai que fez todos os trâmites, até porque eu tinha acabado de sair de um surto. Então eu ainda estava super aérea, assim, não tinha cognitivo para resolver nada, entendeu? Agora já nessa não, né? Já tem 7 anos aí que eu tô estável, que eu tô me virando, né? Trabalhando, pagando conta, da vida prática mesmo. E aí eu fui, fiz tudo isso com a ajuda da minha rede de apoio, mas eu que fui, né? Fazendo tudo. Inclusive, quero deixar um agradecimento aqui à Manuela Serra, que é escritora também, tem um livro sobre bipolaridade, que é o transtorno dela. Ela me ajudou muito nessas questões práticas assim do livro. Um beijo para ela aí. Que bacana. É sempre bom poder contar com a rede de apoio também nesses momentos, né, Sami? E essa sua parceria. A Inverso aqui também tá para proporcionar um pouquinho mais de gente para conhecer o livro. Amanhã vai ter um lançamento, gente. Antes de começar o bate-papo, é bom falar, né, Sami? Que amanhã vai ter o lançamento lá na CLDF. Fica à vontade para convidar o pessoal, que aí a gente começa as perguntinhas mais sobre o livro. Sim, gente, quem está aí assistindo, vamos lá no lançamento na Câmara Legislativa do DF, a partir das 9 da manhã. Eu vou estar lá na mesa com convidados falando sobre o livro e vendendo o livro físico, né? Uma dúvida que algumas pessoas têm é se eu estou vendendo o livro online também e se o livro que você pede online ele chega físico em casa, né? Algumas pessoas perguntando isso. E sim, eu estou vendendo ele online e quando você pede online ele chega físico na sua casa. Mas você tem que pagar o frete, né? E lá na Câmara você não vai precisar pagar o frete. Eu vou vender pelo mesmo valor e sem o frete, né? Para quem estiver lá. Então tem essa vantagem. Além de ver eu falando do livro, né? Ao vivo ali e tal. E também 10% dessa venda que eu vou fazer na Câmara vai para a Inverso, né? E tem seu autógrafo, né, Sami? Eu acho que é o mais Oh, importante, assim, grande poder encontrar a coisa! autora, tirar uma foto, né? É, Presencial, isso não tem preço. Não tem preço ter um livro autografado também, né, Sami? sim. E assim, é uma baita oportunidade poder acompanhar uma trajetória, um pouquinho, né, Sami? Uma trajetória de luta, né? Sim, sim. E
e poder estar lá presencialmente com a autora, gente. Eu acho incrível quando eu vejo autores e eles autografam os livros, assim, é incrível. Eu acho Mas, legal essa Sami, parte. Eu fico meio sem graça, assim, mas é um pouco legal, sim. dá um friozinho na barriga, mas é bom, né? É, Sami, acho que você já fez uma live antes também, eu acompanhei depois, né? Mas é bom a gente falar sobre alguns pontos aqui, de repente, de algumas perguntas que são recorrentes, um resumo do livro, né? Como a gente pode indicá-lo para outras pessoas, né, que querem saber um pouco mais sobre a luta antimanicomial. Eu acho que esse é um grande marco, assim. E aí queria saber, primeiro pedir para você se apresentar, né, e falar um pouquinho da sua trajetória, como é que a ideia do livro surgiu. bom, meu nome é Samantha Larroyede. Eu não vi se você falou no início, né? Porque eu entrei um pouco depois. Mas meu nome é Samantha Larroyede. Eu me considero ativista de saúde mental, antimanicomial, né? Eu também sou acompanhante terapêutica, que é uma pessoa que faz a gestão do cuidado de pessoas em sofrimento psíquico em geral, né? Mas também não é exclusivo, assim. E, e pretendo, né? Eu sou futura psicanalista, eu falo, mas na verdade é porque eu estou estudando psicanálise, mas eu sei que é uma formação contínua, né? De muitos anos e tudo, mas assim, eu já iniciei essa jornada, né? Então eu sou muito curiosa, assim, pelas coisas de forma geral, pelas pessoas de forma geral, e muito mais agora por saúde mental, por temas relacionados à saúde mental, graças a tudo que eu passei, né, nessa minha jornada aí com o transtorno que foi diagnosticado como esquizofrenia, né? E eu já tenho 14 anos esse transtorno e assim, 14 anos não são 14 dias, né? Então é bastante tempo assim que eu venho lidando com altos e baixos, né? Altos e baixos no sentido assim, na minha vida de forma geral, não do meu humor, né? O meu humor é bem estável, assim, até demais, né? Eu tenho um pouco de embotamento, assim, por conta do remédio também que dá esse embotamento, né? E no livro eu falo de maneira geral, assim, de várias coisas que eu passei no sistema manicomial, né? Vários abusos, violência física, psicológica, sexual. Passei por todos esses percalços aí na minha jornada com o transtorno, até encontrar o CAPS, né? Eu fiquei 7 anos aí de várias internações. Eu já estava desacreditada aí dos médicos que eu fosse me recuperar. Mas aí eu encontrei o CAPS, eu aceitei com muito jeito a tomar medicação, uma medicação boa, sabe? Porque eu já tinha tomado várias e nenhuma tinha funcionado, até que eu acertei em uma. E desde então eu venho me recuperando, sabe? E eu atualmente me considero plenamente recuperada, assim. Até eu sei que eu sou uma exceção em muitos casos de pessoas com esse diagnóstico, mas eu sempre gosto de enfatizar a importância do CAPS nessa trajetória. Eu acho que se eu conseguir ser recuperada pelo CAPS, o CAPS também pode recuperar outras pessoas, né? Convencer a pessoa a aderir ao tratamento medicamentoso também. Muito embora eu acredite que isso não é a salvação da pátria, né? Como os manicomiais pregam, né? Que a medicação é tudo e tal, e não é. Você precisa de toda uma rede de apoio. E aí no livro eu falo também da questão do fundamentalismo, que eu fui fundamentalista durante 9 anos, né? E isso fez com que eu adoecesse, na verdade. Esse foi o fator ambiental, né, que falam. O fator ambiental foi a igreja evangélica, né, fundamentalista. E aí eu falo disso no livro, falo da minha questão de vício sexual também na minha época de fundamentalista, porque eu tenho uma teoria assim de que todo fundamentalista é pervertido, sabe?
Eu acho que é uma regra, assim, porque eles reprimem tanto a questão sexual que aquilo fica latente dentro da pessoa, sabe? E eu sofria muito disso, assim. Eu era viciada em pornografia, em masturbação, era uma coisa fora de controle. Eu não sou contra masturbação, sabe? Mas no meu caso era uma coisa realmente doentia, fora de controle, assim, que impedia que eu tivesse uma vida normal, sabe? E porque entra aquela coisa assim do tudo que é proibido é mais gostoso, sabe? Então, como era proibido isso, eu ficava fissurada nas coisas. Então, eu falo um pouco disso no livro. Falo da questão do veganismo, que eu sou vegana, né? E eu não sou tão militante, eu poderia ser mais, mas assim, geralmente, quando eu tenho oportunidade, eu falo da questão da importância do veganismo para o combate aí ao aquecimento global e tal. Mas eu sou bem tranquila, assim, eu não fico recriminando ninguém que come carne, não. E é, porque tem muita gente que é assim, né? Mas eu não, sou mais tranquila. E aí eu falo um pouco disso no livro. Deixa eu ver. De uma maneira geral é isso, assim, essas coisas um pouco polêmicas, né? Que muitas pessoas têm muitas opiniões diversas sobre esses temas, mas é isso que eu abordo aí, sempre com a intenção de esclarecer, né, alguns desses conceitos e me posicionar também diante deles. Sim, Sami. Muito importante. Às vezes as coisas que são tabus também precisam ser expostas de alguma forma para que a gente discuta sobre isso em sociedade, né? Com uma forma também de um progresso, né? Um progressismo nos nossos pensamentos. Eu acho isso muito relevante. É, E aí queria te fazer a primeira pergunta, assim, em relação ao conteúdo do livro. Como é que começou? Você começou a pensar na história que você ia contar? Assim, o dia que você falou, eu vou fazer um livro sobre isso. O marco foi quando eu assisti aquele filme Uma Mente Brilhante, sabe? Com Russell Hum, Crowe. Que é a história do John Nash, um matemático que tinha hum, esquizofrenia, né? Eu já tinha assistido esse filme quando eu tinha 17 anos e me marcou muito, muito. Mas eu jamais iria pensar que eu passaria por aquelas coisas que mostra no filme, de ser amarrado, de ser dopado, né? Tudo. De até choque elétrico, que me ameaçaram de dar choque elétrico em uma das minhas internações. E eu pensava, gente, é igual naquele filme e tal. E eu ficava, nossa, apavorada. E aí eu lembro que eu assisti e nunca pensei que eu fosse passar por aquilo, né? E aí, quando eu tive o diagnóstico, depois de muitos anos, eu lembrei desse filme e fui assistir. E quando assisti, eu fiquei muito impactada, que eu pensei, putz, cara, olha só, sabe? Aquele filme que eu vi na adolescência foi tudo que eu passei agora e tal. E aí eu falei, não, eu não vou deixar isso barato, não. Eu vou escrever um livro, vou contar de tudo que me aconteceu, vou como uma forma de denúncia, assim, sabe? E para que as pessoas possam saber que pode acontecer com elas também, ou com um familiar delas, ou com um conhecido delas, e que elas possam, de repente, ter o livro como um atalho, digamos assim, para os problemas dela, para a resolução dos problemas delas, sabe? Porque assim, eu demorei muito para me tratar e para ficar estável, justamente porque eu não tinha referência de alguém que estivesse passando por tudo que eu passei, sabe? E aí eu pensei que com o livro eu poderia de repente ser essa referência para alguém, entendeu? Então foi nesse intuito assim de ajudar mesmo alguém que precisasse, né? E também não só de ajudar, mas acabou sendo uma coisa terapêutica para mim também, né? Porque foi a minha forma de ressignificar a minha dor, assim. Então, o livro e posteriormente a militância, o ativismo e tudo, dão um significado para minha vida, sabe? É muito mais que uma causa para mim. É uma coisa de sentido de vida mesmo, sabe?
Que interessante, Sam. Então, nasceu com esse filme, assim, essa ideia, né? E como é importante também a conscientização, né? Mostra mais uma vez como é importante a conscientização e a utilização, inclusive, de é, plataformas e formas da arte, da cultura, né? Para disseminar alguns pensamentos que muitas das vezes não são muito abordados, né? Ou poucas pessoas têm acesso, né? Muito importante a gente utilizar a cultura, a arte Sim. para essa essa disseminação de conhecimento, com certeza. E a E literatura aí, é uma Samir? forma de cultura também, né? Então, por isso que eu Exato, pensei, é a minha forma de contribuir de uma forma cultural para essa causa também, né? exato, Samir. Que interessante, nossa, que interessante. E esse livro, ele nasceu em qual ano? Foi 2019. 2019. A primeira edição você lançou em que Eu ano? lancei 2019. eu lancei a primeira edição em junho, se eu não me engano, de 2019 na Flip, lá no Rio de Janeiro. Na a Olha, Festa Internacional Literária de Paraty, Festa Literária Internacional de Paraty, né? Lá no Rio. Eu lancei lá. E o meu pai e a minha irmã também lançaram livros junto comigo. que legal. Foi tipo a família inteira, sabe? E aí foi bem Que legal. momento bonito. A gente teve um stand lá da editora, a gente deu uma palestra lá. Na verdade, eles não deram palestra, acabou sendo só eu, porque eles são mais assim, retraídos, né? E aí foi muito legal. Mas assim, a primeira edição comparada com essa segunda, nossa, nem se compara, porque assim, a primeira edição eu estava muito crua. Eu ainda era um pouco fundamentalista também, sabe? Então tinha umas coisas muito enviesadas assim na primeira edição. Algumas coisas que eu não compreendia muito bem, sabe? Eu não compreendia muito bem por que, que eu tinha ficado doente. Hoje eu já compreendo que tem a ver com fundamentalismo, né? E tudo isso tem nessa segunda edição agora. Então, eu acabei recapitulando o livro todo e acrescentei mais um capítulo inteiro novo, sabe? Então, é um livro completamente diferente. Quem lê o primeiro tem que ler o segundo, porque eu mudei tudo praticamente, sabe? Então, foi em 2019 que eu lancei a primeira edição lá na Flip. E muita coisa mudou também, né, Sam? A gente passou por um período de pandemia, né? A nossa concepção de mundo mudou, a gente aprendeu muita coisa, sofreu muita coisa também na pandemia, né? Então, é importante salientar que, assim, quem leu a primeira tem que ler a segunda também, porque tem coisas diferentes, né, Sam? Sim, sim. Tá totalmente diferente. Eu até tô divulgando isso. Olha, quem. Ah, já comprei, já li o primeiro. Não. Tem que ler esse, porque esse está completamente diferente, muito mais elaborado, até a capa, né? Desde a capa até o Pois é, eu vi conteúdo. lindíssima. Tá todo mundo comentando dessa capa, mulher. Eu fiquei tão feliz. Quem fez foi minha irmã. Minha Que irmã, dentre muitas lindo. coisas que ela é designer também, sabe? E ela Que salvou a minha lindo. capa, porque a capa que a editora estava fazendo estava um horror. E aí ela falou: não, eu mostrei para ela, fui pedir a opinião dela, né? Ela, não, deixa eu fazer uma capa para você aqui. Aí fez. Nossa, então salvou realmente o livro. Sim. Você tá com um livro para mostrar aqui pro pessoal? Não, A capa infelizmente vai não. Gente, vocês vão ter que ter que entrar ver lá. amanhã. Vai ter que ir amanhã, ou então entrar no meu perfil aí e ver, porque eu tô de mudança, né? E os Aham. livros ainda ficaram lá na casa antiga. Eu vou pegar só amanhã para levar. Então, Pronto, tem infelizmente, eu que não ir tô. amanhã. Não pode faltar.
Sami, e quais plataformas você escolheu para essa segunda edição, para poder estar lançando? Onde é que as pessoas podem encontrar? Então, tá vendendo no site da Polo Books, polobooks.com.br. Lá você pode digitar no campo de pesquisa Memórias da Esquizofrenia, que é o nome do livro, né? Não tinha falado ainda. Memórias da Esquizofrenia. E você vai achar. Ou então na bio do meu perfil, né? Você clica lá na bio do meu perfil e tem lá o link que já direciona direto para o livro, né? Esse valor, na verdade, promocional vai ser só até hoje. Eu pretendo já aumentar um pouco depois, porque o lucro que eu tenho é muito baixo. Na verdade, o valor de quem compra é o valor da própria impressão do livro e do envio, entendeu? Essa foi uma forma que eu encontrei de fazer um custo baixo, né, da obra. E aí eu fiz dessa forma, porque para mim é mais jogo isso, sabe? E aí também quando eu aumentar um pouco o valor, eu vou ter um lucro um pouquinho maior e pretendo dar todo esse lucro para inverso também, porque, enfim, para mim não vai fazer tanta diferença. E é uma forma assim de eu ajudar um local que eu considero muito bacana, entendeu? Que acho que faz a diferença, acho que é tradição aqui de Brasília e tudo. Tem uma proposta de ser ativo na questão política também, através de você, né, Giovana, que é sempre presente aí nas audiências, tudo, e com imprensa e tudo que você faz, né? Então, eu acho isso muito legal. E aí, a minha forma. Fazemos. E aí a minha forma singela assim de contribuir, né? Já que eu não tenho como contribuir financeiramente de forma pessoal, eu posso através do livro. E sei também a questão da vaquinha que vocês estão fazendo para residência terapêutica, né? Que é uma coisa que eu apoio muito, essa questão do apoio do fomento da RAPS, né? E a residência terapêutica faz parte da RAPS. Então, é a minha forma de contribuir para a causa também, né? Sim. Assim, primeiro te agradecer, né, Sami? Assim, eu acho que você já tem uma contribuição muito grande. A gente por mais que o dinheiro seja muito importante, né? Toda a sua luta, toda a sua causa também é muito importante antes de qualquer recurso, né? O trabalho que você faz, você está sempre lá no fórum também representando, né? Frente parlamentar, isso é muito importante, né? Porque além de empoderar outras pessoas, também faz com que isso seja mais acessível e tenha mais direito para as pessoas que são acometidas, né, por algum sofrimento. Isso é muito importante. E aí, quando você falou sobre essa questão de contribuir com as residências também, que é uma nova proposta aqui em Brasília, a gente ficou ainda mais assim, eu fiquei incrédula, para falar a verdade, né, de como a sua atividade, o seu ativismo é forte nesse sentido, né, Sami? E queria fazer uma pergunta, assim, de alguns pontos que você vê de diferença de quando você começou o livro, ou quando você começou sua trajetória como ativista, e os progressos que você vê hoje, né? Que a gente conseguiu alcançar, porque às vezes parece que desde a reforma a gente vem tentando, né? Sempre alguns passos. E o que você considera nesses anos que a gente conseguiu avançar um pouquinho mais, né? É bom ver esses lados positivos e, enfim, você também como ativista aqui, eu acho que é muito importante a gente relembrar. É, sim, você diz o que eu acho que avançou desde a lei da reforma ou desde quando eu lancei o primeiro livro? Bom, que você tem visto, né? Por exemplo, hoje a gente tem as residências, né? Essa possibilidade das residências, é, os CAPs e também o que a gente não conseguiu avançar, que a gente ainda tem algumas coisas, né? Mas desde que você começou a se inteirar dessa pauta, né? Como ativista, que você viu que a gente conseguiu avançar um pouco mais nisso. Eu acho que é importante também para as pessoas verem
a gente fala muito, né, no grupo lá que a gente faz parte, e às vezes o pessoal fala assim, ah, mas tem muita coisa para melhorar, né? Mas tem alguns pontos, né, que sempre melhoram. Sim. Então, você nessa vida de ativismo, assim, o que que você acha que melhorou? Então, o que eu acho que melhorou, ainda que de uma maneira muito tímida, foi a visibilidade, sabe? E a visibilidade não só da causa, mas dos usuários. Que eu acho muito importante a visibilidade dos usuários, porque é quem tem lugar de fala, né? Realmente, porque é quem passou na pele. Eu falo também como usuária. Eu sei que existem outros usuários, e por isso que eu falo no plural, assim, porque eu acho que os usuários é que tem que encabeçar e liderar essa pauta, sabe? Eu não falo só porque sou eu, mas outras pessoas também, né? Então, assim, eu acho que pessoas têm o Cleidson, né? Que eu lembro quando ele iniciou nessa jornada, lá em 2018 que eu conheci ele, hoje em dia ele tá super. Eu até encontrei com ele no aeroporto, eu fui para o Rio, ele estava indo para um evento lá no Rio representando os Olha, usuários, e ele estava no mesmo voo que eu, foi ele que me achou lá. Ele falou, uai, tá indo para onde e tal? Aí ele falou, fiquei muito feliz, tem o Cleiton, tem o Zé Alves, tem a Luciana, né? Enfim, tem a Clarice, tem o Elias, várias pessoas assim que estão ali presentes. Eu acho isso muito legal, muito importante. Tem eu, né? Então, eu acho que tem que dar bem visibilidade mesmo a essas pessoas. Eu acho que uma vitória também foi o pastor Henrique Vieira ter liderado essa presidência aí da frente, porque ele é um cara que tem projeção nacional, ele é um cara popular, assim, a nível secular também, né? Não só religioso, até mais secular do que religioso, eu acho. Então, eu acho que isso também traz uma boa visibilidade, assim, ele é um cara jovem também, então ele traz esse frescor, assim, para a causa, eu acho. E tenho muita esperança de que a visibilidade seja cada vez maior, porque eu acho muito importante a sociedade civil saber do sofrimento que existe manicomial ainda nos dias de hoje, sabe? É uma coisa que eu reparo que quando eu falo da luta antimanicomial, primeiro, as pessoas falam antimanicomial, o que que é isso? Elas nem intuitivamente sabem que tem a ver com manicômio. Aí você tem que falar e tal, e tal. E outra coisa que, além de não saber o que significa antimanicomial, elas falam, quando você fala que tem a ver com manicômio, elas falam, ah, mas ainda bem que não existe mais manicômio, né? Isso é coisa lá de Barbacena, da década, sei lá, de 50. Aí eu falo, não, não senhora, não senhor, sabe? Existe ainda, tem as comunidades terapêuticas aí na pauta e tal, aí tem que catequizar a pessoa dessa questão, né? Então, assim, eu acho muito importante, porque eu acho que a sociedade civil é que pode pressionar o poder público, né? A gente conquistar a simpatia aí da população, eu acho que é muito importante para essa pressão do poder público. E o poder público há de tomar providências efetivas, né, com essa pressão. Então, eu acho que é um avanço que a gente tem tido, apesar das comunidades terapêuticas estarem aí na pauta também, né, recebendo fomento, recebendo incentivo financeiro altíssimo, né, até mais que na época do governo Bolsonaro. E isso é absurdo. Eu acho que é uma questão de jogo político até do Lula. Eu sou muito fã do Lula, gosto muito dele, mas eu acho que essa questão política está falando muito alto aí, né? Essa questão dos evangélicos, de não mexer com os evangélicos, sabe? Tipo assim, ah, vamos dar dinheiro para os caras para eles deixarem eu me reeleger na próxima eleição. Tipo assim, sabe? Para eles não darem uma rebordosa, digamos assim, né, na próxima eleição. Eu vou dizer que eu dei aí milhões para a comunidade terapêutica e assim eu vou conquistar, né, a manutenção do status quo aqui. Eu acho que esse é a visão do governo atual, né?
Acontece que isso está custando vidas, né? Muita gente sofrendo e morrendo, literalmente, em comunidades terapêuticas. Então, é uma questão muito polêmica, muito polêmica. Eu até tenho tido contato com algumas pessoas que defendem comunidade terapêutica e falam que não é assim, que não tem tortura, que existem boas comunidades terapêuticas. Mas aí eu argumento que, já que é tão bom assim, por que não faz um trabalho filantrópico, né? Por que precisa de dinheiro público para isso? Pega esses padres, esses pastores, usa o dízimo deles aí para bancar, então, esse trabalho, se eles acreditam tanto, se é tão bom assim, entendeu? Para que precisa de milhões aí do governo? Isso aí é totalmente para lucrar, para ganhar em cima da saúde mental alheia, sabe? E aí eu sou totalmente contra, assim. Eu sei que existem pessoas bem intencionadas, muitas vezes, pessoas que foram recuperadas por esses lugares, que de repente nem sabia que existiam outras possibilidades de tratamento em liberdade e tal, entendeu? E por isso elas defendem tanto, né, as comunidades terapêuticas. Deixa eu até contar um caso aqui que aconteceu, que uma vez eu fui numa audiência pública que o pastor Henrique propôs de comunidades terapêuticas. E aí eu estava lá, né, defendendo o CAPS, o tratamento em liberdade, e tinha várias pessoas defendendo comunidades terapêuticas. Pessoas que você via ali que eram humildes, sabe? Pessoas humildes, sem estudo e tal. E aí um dos caras que estava lá acompanhando chegou para mim e perguntou: o que é CAPS? O que você defende e tal? Aí eu falei, né? Eu estava com um cartaz assim, segurando. Aí eu falei o que era, e fiz, né, todo aquele processo ali de convencimento do cara. E aí ele falou assim: nossa, mas isso é muito bom, é uma possibilidade muito boa. Você sabia que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui defendendo comunidade terapêutica? Sério, o cara falou isso, Chocada. ele falou isso para mim. E ele falou que já tinha sido internado numa comunidade terapêutica, entendeu? Mas ele admitiu que ele não sabia o que ele estava fazendo ali defendendo comunidade terapêutica. Então, o que eu aprendi com esse episódio? Que as pessoas muitas vezes são manipuladas ali, né? Para fazerem volume, para defenderem uma causa que elas, na verdade, elas nem sabem do que se trata, entendeu? Porque são pessoas muito humildes, que não têm suporte, que não têm, entende? Não tem rede de apoio, que não tem informação essas pessoas. Então, eu fiquei muito tocada com esse rapaz. Me deu vontade de tirar foto dele e postar, sabe? Mas eu pensei, não, eu não quero expor ele, porque de repente, sei lá, alguém vê e aí vai, né? Enfim, confrontar o cara de uma maneira rude, às vezes. Então eu deixei quieto, mas eu bati foto dele de costas e postei, botei nos meus destaques lá no meu Instagram. E aí eu contei a história lá no Instagram. E aí Sim. eu aprendi muito com isso, sabe? Porque eu vi que é isso, que tem pessoas que estão completamente perdidas nessa questão, né? Total, Sami. E assim, mais uma vez, a importância da gente falar sobre isso num livro, né? Porque tem muita gente que, inclusive, estava rolando uma piadinha no Twitter recentemente, né? Que falava, eu e meus amigos do CAPS, né? De pessoas que vão, que colocam num contexto manicomial, né? O CAPS, assim. Então, quer dizer, a sociedade não está bem difundido o que é o cuidado à liberdade, né? O que é uma atenção psicossocial, não num lugar afastado, não para aprender, mas para que essa pessoa esteja realmente inserida na sociedade, Sim. né, Sam? E assim, um outro ponto das comunidades terapêuticas e que a gente traz como contraponto aqui é a própria geração de renda, né? A inversão do centro de convivência para a geração de renda dessas pessoas também é uma dos nossos interesses aqui como convivência, e que nas comunidades terapêuticas muitas vezes essas pessoas são usadas como mão de obra, mas não para elas mesmas, né? Não para fortalecer o próprio trabalho delas,
mas para, às vezes, utilizado inclusive como mão de obra escrava, né? Em lavoura, em Nas questões de casas tapeçaria, a grandes, gente né? já viu. Pois é, e é o que eles entendem como laborterapia. Na verdade, alguém ganha com isso, né? E não está sendo eles, né? Não, aquele recurso que eles estão gerando, aquela riqueza que eles estão gerando, não está sendo compartilhada, né? Infelizmente, não está sendo. Sim, trabalho escravo, né? Exatamente. E aí, você traz alguns pontos, Sami, no livro sobre esse cuidado em comunidade, como isso te ajudou. Eu sei que você já participou da Inverso, né? Participa. Você já teve em CAPS também. Qual a diferença que você vê desses espaços, né? É importante a gente falar um pouquinho disso. Eu trato disso no livro, eu não me lembro agora se eu enfatizo tanto essa questão da comunidade, assim, da rede de apoio, mas eu cito. Eu cito e falo também a importância das oficinas como a de teatro, por exemplo, que eu fazia parte no CAPS e que foi, nossa, decisiva. Numa oficina dessa eu até conheci um cara que eu fiquei noiva dele uma época, sabe? E aí isso, nossa, foi um apoio muito importante naquele momento da minha vida. O relacionamento não deu certo, mas eu aprendi muito naquele período e foi bom para mim naquele período, sabe? Então, assim, essa questão da oficina de teatro foi muito importante, sabe? Foi muito importante mesmo. E eu acho que esse é um diferencial, essa questão da socialização num espaço seguro, entendeu? Eu via no CAPS ali um espaço seguro, assim, para eu poder falar em público, para eu poder me expressar, sabe? E aí, depois, em seguida, hoje eu falo em locais e tudo em público e tal, mas tudo isso começou no CAPS, né? Porque eu tinha ali um lugar seguro para mim. E eu acho isso um diferencial para a pessoa que está em transtorno, que procura o CAPS, ela ter ali um espaço de expressão segura, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto. Isso é um ponto muito importante. E você conviveu com com muitas pessoas diferentes, muito profissionais diferentes, né, Sami? Assim, profissionais multidisciplinares, né? Sim. Que eu acho que é um dos fortalecimentos do CAPS também, que hoje a gente, de alguma forma, luta para que tenha mais servidores, né? Que às vezes fica muito esvaziado, né? Mas que às vezes a gente não vê no hospital, né? A gente vê uma equipe médica ali e você, quando você passou por esse outro lado, né? Porque eu acredito que você conta no livro, né? Eu já vi nas suas redes sociais também. E aí tem uma diferença muito grande, né? Os profissionais, você sentiu isso? Você aborda um pouco no livro? Você sabe que agora eu não estou lembrando, porque assim, esse livro é um pouco traumático assim para mim também, sabe? Eu tive que reler ele algumas vezes e isso me deixou um pouco abatida, assim, sabe? Me deixou um pouco mal. Isso não aconteceu na primeira edição, mas nessa segunda aconteceu. Então, algumas coisas eu apaguei, assim, sabe? Mas, assim, essa questão do CAPS ser um tratamento multidisciplinar, eu cito sim, né? E realmente eu conheci muitos profissionais bons lá, até o Felipe Rosa, né? Foi meu psicólogo lá no CAPS Asa Norte. E eu reconheço sim que está havendo um sucateamento do CAPS, né? Inclusive em relação a pessoal, né? A profissionais e tudo. E por isso a categoria tem lutado por melhora de remuneração, né? Enfim, essa questão de incentivos. E eu sou super a favor, porque eu acho que deve ser fomentado isso, deve ter uma valorização desses
profissionais, né? Porque, infelizmente, eu até falo que acho que isso é um projeto de governo, sucatear o CAPS para a população achar que o CAPS não funciona e pedir por hospitais psiquiátricos, né? É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso ali para sucatear cada vez mais o CAPS, né? E não é, eu acho que a gente tem que ir nessa contramaré aí e pedir por incentivos de profissionais, de estrutura, infraestrutura também nos CAPs, para, enfim, para poder viver o pleno potencial do CAPS, né? Porque até o CAPS que eu fiz parte, ele era muito sucateado, os profissionais reclamavam muito dessa questão da pressão psicológica que eles sofriam, né, e tudo, má remuneração, etc. E mesmo assim, eles fizeram um trabalho bom comigo lá, sabe? E também era embaixo de tendas, né? Tendas furadas, que chovia em cima da gente quando a gente estava lá. Ele funciona num centro um centro de saúde, né? Num posto de saúde, o que é ilegal pela Sim, no lei, né? posto. O que é ilegal pela lei, um CAPS funcionar no centro de saúde. Então, assim, tudo errado, né? Mas os caras estão lá fazendo um bom trabalho. Então, imagina se tivesse uma boa infraestrutura, imagina se tivesse uma boa remuneração, uma gratificação, né? Uma gratificação muito da merecida. Aí seria um paraíso na Terra, entendeu? Então eu acho que essa é a grande mensagem assim que eu deixo também nesse sentido. Eu não cheguei a falar dessa questão do sucateamento dos profissionais e tudo, mas eu tenho falado assim em alguns locais onde eu tenho sido chamada para falar e eu vou complementando também, porque também no livro não deu para botar tudo, porque é muita informação, sabe? Muita coisa que eu vivi assim, e para eu organizar tudo e botar no papel é uma coisa, porque assim, eu sou amadora, entendeu? Eu não sou escritora profissional. Eu sou amadora, então o livro é uma denúncia, né, em última análise, assim. Não é uma obra, né, profissional. Mas, enfim, tem essa intenção de trazer pontos nevrálgicos, assim, e de colocar eles para debate, né? E eu acho que também isso vem a importância dele, né, Sami? Porque, como você falou, você relendo foi um momento um pouco, mexeu com as suas memórias, né? E o próprio título do livro, Memórias da Esquizofrenia, né? Às vezes você, numa crise, às vezes fica difícil, né? Memorizar tudo, lembrar, é difícil. Nosso inconsciente mesmo, por vezes, talvez esconda isso um pouco da gente, porque são momentos traumáticos, né, Sami? Sim, Então, essa importância também de, de colocar, algumas pessoas se identificam muito, já te procuraram falando. Eu vi aqui um comentário, inclusive, do colega Rafael, que falou que já foi diagnosticado, né? E foi um momento muito difícil. Então, no seu livro você aborda um pouco desses momentos. Já tiveram muita identificação, de gente falou na primeira edição contigo em relação a já isso. algumas pessoas falaram, apesar de que a maioria eram profissionais de saúde, sabe? Algumas pessoas com transtorno, sim, mas a maioria profissionais de saúde. E, enfim, falaram assim dessa questão da identificação. Eu falo de como foi para mim receber o diagnóstico, sabe? Enfim, é bem difícil mesmo, assim, algumas coisas. Mas eu tinha uma capacidade impressionante de identificar os fatos, entendeu? Ficou muito marcado as coisas que me aconteceram, assim. Então, eu tenho isso muito claro para mim, sabe? Algumas coisas podem ter se perdido ou se apagado, mas, assim, o principal, que foi o que eu botei no livro, é aquilo ali, entendeu? Nu e cru é aquilo ali.
Então, por isso mesmo que eu quis registrar, porque eu pensei, cara, eu fui muito privilegiada de ter mantido, preservado o meu cognitivo, apesar de tudo que eu passei, entendeu? Porque a maioria das pessoas, como você disse, que passam isso, até o subconsciente acaba apagando, né, e tudo, né? No meu caso, não, assim. E como eu escrevi a primeira edição, logo depois de um surto, do meu último surto, né? Tava tudo muito vivo, assim, muito recente, né, na minha memória. E aí eu joguei tudo no papel. E aí nessa segunda edição eu reestruturei tudo, mas tá tudo ali, entendeu? Os fatos, as coisas. Tem coisas com riqueza de detalhes, assim, que eu lembro, sabe? Isso realmente não é muito comum em quem tem surtos psicóticos crônicos, né? Como eu tive vários, assim, mais de 10, assim, e tudo sem tratamento. Então, até os psiquiatras falam que isso vai torrando seus neurônios um pouco, né? Eu atualmente não tenho nem muita capacidade de leitura, coisas muito complexas, porque eu acho que é por isso, sabe? Eu não tenho mais tanta plasticidade assim, técnica, sabe? Mas, enfim, eu fiz o meu máximo ali nesse livro e algumas pessoas sim falam, né? Falam dessa questão de se identificar, não só com o livro, mas nos vídeos que eu faço, né? Eu tenho um canal do YouTube e as pessoas veem, eu relato muito do que eu escrevi no livro nesse canal do YouTube, né? E aí, muita gente, aí no YouTube vem, muita gente comentar, assim, umas 30, 40 pessoas comentando, assim, nos vídeos, que falaram, nossa, também tive delírio religioso, eu também achava isso, eu também fiquei sem comer, coisa assim, porque o meu carro-chefe, assim, do meu transtorno era o delírio religioso, né? E eu percebo que isso é muito presente nas pessoas com psicose e ainda mais nas com esquizofrenia, né? O delírio religioso é uma coisa muito presente. Eu acho isso super interessante, assim. Eu pretendo até estudar mais em relação a isso, assim. E aí as pessoas vêm e falam realmente que se identificam, que se viram, no meu caso também. Com certeza, Samir, eu fico pensando, além da identificação com quem tem, né, profissionais, eu acho que seu livro também conversa com as pessoas que são familiares, né, de pessoas que não só têm esquizofrenia, mas que têm questões de algum sofrimento na família, né? Porque muitas vezes é esse o estigma, tem a questão da introjeção religiosa, né? É, e aí é importante entender também como se dá, às vezes, essa construção, né? Um olhar de quem já passou por isso, né? E algumas famílias já falaram Já. contigo. Eu sei que você participa de um grupo, né? Isso. E, e tem familiares. Como é isso para a família, esse retorno, assim, que te deram? Muitos familiares vêm me procurar no Instagram. No YouTube aparece alguns também, mas no Instagram, onde mais aparece, vem me procurar desesperados, sabe? Falando do familiar que está surtado e tal. A família sofre muito, porque fica muito perdida, né? Porque a família está em sã consciência, né? E a pessoa não. Então, eles ficam assistindo aquilo e muito familiar acha até que sofre mais do que a pessoa que está com transtorno, né? Eu sou contra isso. Para mim, o protagonismo é de quem tem o transtorno. Mas o familiar, não raro, ele se coloca nessa posição de sofrimento extremo, tanto quanto a pessoa com transtorno, sabe? E vem me perguntar, até já me perguntaram se existe curso para lidar com pessoa em transtorno, sabe? Com psicótica, sabe? Já me perguntaram coisas assim. Então, é muito complicado mesmo, né? É muito. Geralmente, o livro e os meus relatos na internet vão de encontro muito aos familiares, sim, né? Eles veem em mim, de repente, ali alguma possibilidade de melhora do familiar dele, ou uma luz no fim do túnel para ele sair daquele
fundo de poço, né? Tem muito isso sim, sabe? E eu fico muito tocada, muito, sei lá, muito angustiada às vezes, né? Em não poder fazer mais por essas famílias, né? Eu tento tratar tudo em terapia, né? Eu faço terapia também. E aí, para eu não tomar muito para mim essas causas, porque eu posso fazer alguma coisa pontual, mas eu não posso resolver o problema da pessoa, né? Então, mas por isso eu faço essa divulgação aí nas redes, porque bem ou mal, eu acho que pode dar um respiro para o familiar, assim, pensar que existe uma alternativa, né? Que existe uma possibilidade do familiar dele um dia estar como eu, por exemplo, assim, né? Tá estável, tá em tratamento, de repente também fazer um trabalho na internet de divulgação da melhora dele do transtorno, escrever um livro, sei lá, coisa assim, tudo são possibilidades, né? Então, eu fico feliz em, de repente, mostrar que pode ser aberto esse caminho, assim, né? Interessante, Sam. E divulga um pouco das suas, do seu canal do YouTube, para quem não conhece ainda, poder te acompanhar também por lá, né? E qual é o canal do YouTube aqui para quem... É o mesmo nome daqui do perfil, é Samial Saúde Mental, né? Samial Saúde Mental. Aí eu faço vídeos, às vezes, um pouco mais longos, assim, de 10 minutos, né? No Instagram são vídeos mais curtos, mas no YouTube, às vezes, eu faço vídeos maiores, falando. Tem vídeos antigos meus falando lá. Eu já tenho esse canal há alguns anos, assim, mas tem coisas até que eu tenho que atualizar, né? Tá meio desatualizado, assim, mas já grosso modo, assim, tem vídeos meus falando desses relatos aí de delírios religiosos evangélicos. Tem até vídeo meu de quando eu estava em surto. Muito interessante. Tem 2 vídeos meus que eu gravei quando eu estava completamente fora da casinha. E tá lá, sabe? Eu acabei decidindo deixar público esses vídeos. E eu falando coisas assim num tom bem Madre Teresa de Calcutá, assim, sabe? E aí eu super falando coisas que eu considerava sublimes, né, e tal, mas pode até parecer que eu estou falando alguma coisa coerente, mas na verdade eu estava muito mal. Logo depois desses vídeos eu fui internada, entendeu? Eu estava assim muito, muito no mundo da lua mesmo, assim. E tá lá nesse canal do YouTube. Então eu ponho lá também minhas participações nas audiências públicas, né, que eu faço lá nas mesas com os deputados, coloco palestras, assim, que às vezes que me chamam para dar, coisas assim em geral, né? Aí quem quiser lá pode conhecer, é Samial Saúde Mental, o link tá no meu perfil aqui do Instagram também, tá embaixo da bio. Então, Samial Saúde Mental, aqui no Instagram também, Samial Saúde Mental. E amanhã, reiterando, lançamento na CLDF da segunda edição do livro Memória da Esquizofrenia. Isso aí. Nessa, eu acho que a gente já está caminhando aqui para o final, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que que você deseja, almeja, assim, como você almeja ver uma estrutura melhor, né, para quem tem algum transtorno ou algum sofrimento, né? Seja acolhimento, seja algo que você, com seu ativismo, quer também mostrar para as pessoas que pode ser melhor, né, do que é hoje. Eu acho que o afeto é um ponto-chave nessa questão aí de toda a luta antimanicomial, ter afeto, ter amor, sabe? Eu tenho até me dedicado a estudos sobre o amor, assim, coisas. Eu estou lendo um livro da Bell Hooks, né? Falando sobre o amor, já li alguns outros também. Eu acho que isso é um ponto muito chave, ter amor
as pessoas muito mais do que por uma causa, às vezes que pode parecer muito teórico, né? Mas ter amor pelas pessoas em sofrimento psíquico, pelos familiares, pelos profissionais de saúde, ter o amor como um carro-chefe e deixar esse amor também cuidar de outras causas adjacentes que sustentam a saúde mental, que é moradia, lazer, emprego, saúde, tudo, né? Deixar esse amor fazer uma transformação geral na sociedade e ter como consequência aí também uma melhora na saúde mental das pessoas por terem o que é o básico, né? Por terem um propósito de vida, uma vida tranquila, uma vida digna, né? É isso que eu espero inspirar com o meu ativismo. É por isso que eu tenho lutado, né? E é isso que eu pretendo também chamar e inspirar outras pessoas a fazer. Que lindo, Sam. Eu acho que foi muito potente essa nossa conversa. Vai ficar aqui no Instagram também, da Inverso, da Sami. E para não esquecer, pergunta a gente não vai fazer hoje, pergunta a gente vai fazer amanhã presencialmente na CLDF para a Sami, que ela vai autografar o livro de quem for. Tá bom, Sami? Tá ótimo, Giovana. Eu agradeço muito essa oportunidade que vocês da Inverso me deram de fazer essa live, de divulgar esse meu trabalho aí de ativismo nas redes sociais e também presencial aí aqui em Brasília. Fico muito feliz mesmo, eu gosto muito de vocês, do trabalho de vocês. Tenho frequentado mais a Inverso, frequentei no passado e depois dei uma sumida, agora eu estou voltando. E pretendo continuar, porque eu acho muito importante o trabalho de vocês. Desejo sucesso para vocês. Tá, nós, Sami, estamos juntos, viu? Aí. Sempre. Obrigada, Sami. Gente, amanhã, 9 horas na CLDF. Amanhã, 9 horas, hein, gente? Bora lá. Divulga para todo mundo ir lá. É isso. Um beijo grande. Beijo. Obrigada, Giovana. Beijo, gente.